A paz do Senhor, meu nome é Luciane Oliveira e eu vos falo daqui do canal Monte Carmelo 7, o monte que Jesus mandou eu fazer para falar com o seu povo através da sua palavra, a revelação da sua palavra que estava selada para o tempo do fim. Daniel capítulo 12 e versículos 4 e 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Amós capítulo 3, versículos 6 a 8. Neste mês de julho, o Senhor nos revelou algo maravilhoso. Ele falou que os judeus sefaraditas que estão aqui no Brasil, que é citado na Bíblia em Obadias 1 a 20, são as suas testemunhas dos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 13. Eu queria falar que essas revelações não foram nada fáceis. Foi o Senhor que mandou eu parar para ouvi-lo falar. E quando eu parei, Ele me pediu coisas. Ele me pediu sacrifício, renúncia, jejum, propósito de orações. E eu fiz. Eu obedeci à voz do Senhor. E quando eu obedeci, Ele foi revelando. E mandou eu fazer este monte para falar com sua igreja, com seu povo. Essas revelações da sua palavra do tempo do fim. Então, igreja, investigue, ateste a palavra, assim como eu fiz, porque eu também fiz como João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu atestei a palavra do Senhor, eu investiguei, e é verdade. Glória a Deus. Quando Jesus me revelou que as duas testemunhas são daqui do Brasil, as testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 4, eu perguntei para ele quando este sacrifício diário vai começar, porque se o sacrifício é de 1260 dias, elas precisam saber quando vai começar. E o Senhor falou 3 de outubro de 2026. Vai começar o sacrifício diário de profetização e vai terminar no ano de 2030. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 13, Daniel capítulo 8 e versículos 8 a 14. Então, guiada pelo Espírito Santo, eu fui investigar. O dia 3 de outubro de 2026 é o dia da festa da Torá em Israel, o dia que se encerra e se reinicia a leitura anual da Torá. Então o Senhor falou, este dia será o início da última semana profética, Daniel capítulo 9, versículo 23 a 27. O dia que ele vai reivindicar a sua santidade, o seu nome e o seu monte de Gog e Magog. Amós capítulo 7, versículo 7 a 9, Amós capítulo 9, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, Joel capítulo 2 e capítulo 3, Zacarias capítulo 14, Ezequiel capítulo 36, 38 e 39, Obadias capítulo 1, Isaías capítulo 63, versículo 1 a 6, Daniel capítulo 9 e versículo 26, Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. Jesus é o Verbo de Deus que veio julgar o mundo através da sua palavra, uma grande espada afiada de 2 gumes para as pessoas se matarem umas às outras. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 a 16. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Porque a partir do dia 3 de outubro de 2026, o Senhor será rei em toda a terra. Apocalipse capítulo 10, versículo Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Zacarias capítulo 14, versículos em Zacarias 14, esqueci agora o versículo. Porque ele só quer
os verdadeiros. Por que ele traz essa espada afiada de 2 gumes? Para as pessoas se matarem umas às outras. Mateus 10, 34 e 39. Porque ele vai procurar os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Será um reino dividido, barro de oleiro e barro de lodo. Daniel capítulo 2, versículo 41 a 43. Jesus é o anjo da aliança que vai purificar a noiva que se prostituiu com as apostasias. Malaquias capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 3. E para a noiva encontrá-lo à meia-noite. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Na metade da semana profética. Daniel capítulo 9, versículo 27. Que é de 7 anos essa última semana. Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Por isso, as 2 testemunhas vão profetizar 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 a 4. E nesse tempo, Jesus vai restaurar todas as coisas como está escrito na sua palavra, em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Atos capítulo 3, versículo 19 a 26, Atos capítulo 15, versículo 15 a 21, Amós capítulo 9, versículos 11 a 15. Então as pessoas vão voltar a adorar a Deus como antigamente, que se temia a Deus e se perseverava na sã doutrina. E até na comunhão, no partir do pão, que ninguém sentia falta de nada, ninguém sentia necessidade de nada. E Deus fazia muitos milagres. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Porque Deus não mudou. Malaquias capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. No dia 3 de outubro de 2026, o Cordeiro vai chamar o cavalo vermelho. Zacarias capítulo 1, versículo 8. O que traz a grande espada afiada de 2 gumes. Apocalipse capítulo 6 e versículo 3 a 4. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. No próximo vídeo vou falar sobre o cavalo vermelho. No dia 3 de outubro de 2026, Jesus colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Eu pensava que Jesus colocaria os seus pés no chão do Monte das Oliveiras, em Israel. Mas ele falou que as oliveiras que estão de frente, quer dizer, que amam Jerusalém, são os 7.000 que não se dobraram a Baal. Romanos capítulo 11, versículo 1 a 10. São as murteiras. Murteiras são plantas resistentes às altas temperaturas do deserto. Essas murteiras Zacarias, ele viu na sua primeira visão, Zacarias 1 e versículo 8. São os atalaias de Israel, Isaías 52, versículo 6 a 12, que têm os pés formosos, porque levam as mensagens de salvação. E são esses pés formosos que Jesus vai usar para ir em busca da ovelha que se perdeu, Israel. Ezequiel 34. Por quê? Porque eles não aceitaram o Messias. João capítulo 1, versículos 1 a 13. Lucas capítulo 15, versículos 3 a 10. E por isso, os pecados da casa de Israel não foram expiados pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. Jesus vai usar os pés dos atalaias de Israel para ir atrás dessas ovelhas que se perderam. Jesus revelou que as oliveiras, de Zacarias 14, 4, são os atalaias de Israel. 52. As 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 13 e Apocalipse 12. Os ramos da oliveira, Romanos capítulo 11, que receberam o selo da promessa, Atos capítulo 1, versículo 8, e é pentecostal, a filha de Sião, Atos capítulo 1, versículo 8.
A igreja que é filha de Sião, da América do Sul, o Brasil. Isaías capítulo 18, Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 17. Sofonias capítulo 3, versículos 8 a 20. Alguns desses ramos de oliveiras, de Romanos 11, são enxertados, outros são naturais e são chamados sefaraditas. Obadias capítulo 1, versículo 20. Os naturais são sefaraditas. São sobre esses pés de oliveiras que Jesus colocará os seus. Zacarias 14, 4. Quando Jesus me falou isto, eu dei lugar ao Espírito Santo. Eu abri o meu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E fui ceiar com o Senhor, com o meu mestre. E fui investigar isto como João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3. E guiada pelo Espírito Santo, descobri que o Brasil é o país com o maior número de judeus, que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Obadias capítulo 1, versículos 15 a 21. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No tempo do Império Romano, Jerusalém foi destruída e os judeus foram expulsos da terra de Israel, de sua terra, né? E espalhados por toda a província romana na Europa, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, que é o lugar chamado na Bíblia de Sefarade, Obadias 1, versículo 20. Mas por causa da perseguição da Igreja Católica, que queria convertê-los ao catolicismo, eles fugiram da Espanha para Portugal. E em Portugal, eles foram convertidos forçadamente ao catolicismo e chamados cristãos novos. Mas mantinham suas práticas judaicas secretamente. E por causa disso surgiu a Inquisição da Igreja Católica, que matou muitos judeus, acusados de hereges. Então, no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, os descendentes de Jacó fugiram para o Brasil. E eles foram a quarta etnia aqui, porque eles estavam entre os europeus, que foram os primeiros, entre outros, né, que colonizaram o Brasil. Mas por causa ainda da perseguição, da Inquisição da Igreja Católica, os judeus trocaram seus sobrenomes para nomes de plantas, animais e outros. A lista é grande. É Oliveira, Costa, Parreira, Silva, Rodrigues, Mendes. É muito grande a lista, igreja. E ao longo dos anos, esses judeus foram perdendo as suas origens, porque os seus antecedentes foram guardando os segredos por causa da perseguição religiosa. E muitos no Brasil não sabem que são descendentes de judeus e que têm o DNA de Abraão, Isaque e Jacó. E uma herança, o Senhor falou, em Israel, Obadias capítulo 1, versículos 15 a 21. E o Senhor falou para mim assim, que Ele me escolheu desde o ventre para que eu trouxesse essa notificação ao seu povo. Isaías 49, versículos 1 a 9. Notificar aos ramos naturais que volte à sua terra. Mas o Senhor falou que não são todos que vão entender esse mistério e que vão aceitar isto. Não vão aceitar que o Senhor me escolheu com este propósito. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 10. Não são todos que vão entender. Mas só entenderá, porque só entenderá quem abriu o coração. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20. O Senhor falou, os orgulhosos não vão entender, porque o Senhor me escolheu. Glória a Deus. Mas o Senhor mandou eu profetizar neste monte que Ele mandou eu fazer, @Monte Carmelo 7. E Ele mesmo deu o nome. Malaquias 4,
versículos 5 a 6. Amós capítulo 3, versículos 6 a 8. Ele mandou eu falar que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho do ventre, ele, todavia, não se esqueceu da promessa que fez a Sião, de levar os seus filhos de volta à sua terra. Porque o nome dos filhos de Jacó estão gravados na palma da sua mão. Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16, Jeremias capítulo 30. O Senhor mandou eu profetizar aqui. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, Isaías 49, versículo 1 a 9, que os judeus sefaraditas vieram de Portugal para o Brasil, são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Obadias capítulo 1, versículo 17 a 21. E que chegou a hora de voltarmos para a nossa terra, Israel. Jeremias capítulo 30. Sofonias capítulo 3, versículo 8 a 20, Isaías capítulo 49, Jeremias capítulo 30, Isaías capítulo 18. Eu estou muito feliz, igreja. Aleluia. São os sefaraditas, um monte das oliveiras que vão subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. Obadias capítulo 1, versículo 20 a 21. As duas testemunhas de Jesus, aqui dos confins da terra, América do Sul, o Brasil. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 13. Isaías capítulo 18. É por isso que está escrito que Jesus colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. Zacarias 14 a 4. 14 e versículo 4. Porque Deus nos libertou da idolatria através da reforma protestante, usando o seu servo Martinho Lutero, e depois nos salvou e nos batizou com o seu Espírito Santo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 8, através da obra missionária de Daniel Berg e Gunnar Wingre. E agora o Senhor nos resgatará a Sião e nos usará para ir profetizar o seu Espírito Santo sobre a casa de Israel, que está como um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel capítulo 37, Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, Atos capítulo 1, versículo 8, Zacarias capítulo 12 e capítulo 13. É por isso que as duas testemunhas de Jesus são da América do Sul, o Brasil, como ele falou. Isaías 52, versículos 6 a 12, Isaías capítulo 18. Nós somos pentecostais. Atos capítulo 1, versículo 8. E o Senhor está chamando as suas testemunhas para adorá-lo, como no dia da batalha de Josafá. Isso no dia 3 de outubro de 2026, no Vale da Decisão. Joel capítulo 2, capítulo 3, Zacarias capítulo 14. Nós vamos adorar e o Senhor vai pelejar e vai restaurar todas as coisas como prometeu. Em Atos capítulo 3, versículo 19 a 26. Atos capítulo 15, versículo 15 a 18, a 21. Amós capítulo 9. Ateste a palavra do Senhor, igreja. Ateste a palavra do Senhor. Ateste a palavra do Senhor. Busque a revelação, a confirmação. Porque o Senhor só vai entender, Ele falou que só vai entender quem abriu o coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sei com o Senhor, abra seu coração, investigue, peça a revelação, porque o Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder. Aleluia. Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade. Amém.